Capítulo 8. O embate narra a ovelha Raquel versus Cristiano. Foi exatamente assim que me senti, no meio de uma arena, digladiando-me com um adversário, e toda a plateia assistia, atônita, ao grande embate. O primeiro grande problema é que a imensa arena cedeu lugar à pequena sala onde eu estava dando aula aos novos membros. O segundo grande problema é que os valentes gladiadores eram nada mais nada menos que eu e Cristiano. De suspiros e ilusões íntimas de amor, passamos a perguntas e respostas desafiadoras. Para entender uma mudança tão súbita de comportamento, só relembrando bem o início. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 10-6. Foi o que li, alto e bom som. Quero que todos entendam que o amor de Deus por nós é tão grande que ele não poupou nem mesmo seu Filho. Nada no mundo pode se comparar a esse amor. Deus ama toda a humanidade, Raquel? Cristiano iniciou com uma pergunta aparentemente inocente. Respondi, com sim, claro, Cristiano trando-me no texto, nunca na figura dele. Se olhasse bem para ele, provavelmente não ria nem sobre o que estava falando. Deus ama toda a humanidade e o desejo do seu coração é que todos sejam salvos e livres da condenação eterna. Por isso, o sacrifício de Jesus na cruz, para que todos tenham a oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador e, dessa maneira, sejam salvos. E Deus é justo? Perguntou ele, de maneira duvidosa. Sim. A Bíblia deixa claro no livro de Romanos que, em termos de humanidade, não há um justo sequer. Que apenas Deus é totalmente justo. E depois, ao vir à Terra em forma de homem, Jesus foi o único humano totalmente justo. Me tira outra dúvida, Raquel. Se Deus ama a humanidade e é justo, por que é que no primeiro livro de Samuel ele dá ordens ao rei Saul de exterminar todos os amalequitas, incluindo as crianças? Eu andei lendo o livro do profeta Samuel e não consegui enxergar o amor e a justiça de Deus ali, não. Mandar exterminar todo aquele povo, incluindo os bebês recém-nascidos? Cadê esse amor tão grande? E a justiça divina, onde fica? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O meu dia hoje deveria ter sido um dia tranquilo. Eu deveria ministrar uma aula abençoada e cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Mas, ao contrário de todo o planejado, Felipe havia sofrido um acidente, e eu havia passado o final da minha tarde sendo perturbada pela presença do Cristiano. Como se não bastassem tantos contratempos, agora tinha mais essa, um confronto bíblico, em plena aula inaugural. E, o pior, o caráter de Deus estava sendo colocado em xeque, bem à minha frente. Isso não iria ficar assim. Cristiano, você tem certeza de que recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Tem certeza de que foi batizado nas águas de livre e espontânea vontade? Eu tinha de me certificar daquilo. Raquel, você não está entendendo o meu questionamento. Eu só quero trazer um debate saudável para dentro da nossa aula. Acho interessante para o nosso crescimento espiritual esse tipo de confronto. Vocês não acham, turma? Perguntou, ele dirigindo-se a toda a sala. As pessoas estavam totalmente confusas. Ninguém sabia se deveria concordar com o Cristiano ou se me apoiava. Na dúvida, todos se entreolharam e permaneceram calados. Percebi claramente que estava perdendo as rédeas da situação. Não entendi o motivo pelo qual Cristiano estava agindo daquela maneira, mas agora que o debate havia se iniciado e as dúvidas começaram a inundar a cabeça dos demais, meus argumentos tinham de entrar em ação o mais rápido possível. Muito bem, Cristiano, se é um debate saudável o que o Senhor quer, então é isso que teremos. Todos me olharam, ansiosos, nesse instante. Desde o princípio, lá no livro de Gênesis, Deus criou o homem bom, livre de toda e qualquer corrupção. Entretanto, foi opção do próprio homem fazer sua própria vontade e de desobedecer a Deus. A humanidade, representada por Adão e Eva, escolheu pecar e desobedecê-lo, em vez de continuar a ter uma vida abundante com ele. Resultado dessa queda foi a contaminação, quase que total, do gênero humano.
inveja, homicídio e tantos outros pecados foram inseridos na história humana desde então. Poucas foram as famílias que reconheceram a soberania e o senhorio do nosso Deus. Por esse motivo, Deus separou um povo para ser seu. Um povo que o teria como Senhor, o qual ele abençoaria e daria a sua herança, física e espiritualmente falando. A destruição de muitos povos a mando do próprio Deus se dava por conta dessa contaminação, e para impedir que a terra ficasse mais desolada do que já estava. Esses povos, como os amalequitas, não adoravam ao verdadeiro Deus, mas prostravam-se a deuses estranhos e se contaminavam com todo o tipo de pecado e imundície. Eles eram totalmente inimigos do poderoso Jeová e seu povo, o nosso Deus. Mas e as crianças? Ainda retrucava o abençoado. Faziam parte do povo que não o adorava e já estavam contaminadas também. Mesmo sendo bebês, a questão da genética física e espiritual é muito forte em todos nós, e com eles não seria diferente. O que se espera de uma criança que convive em meio à prostituição e toda sorte de imundícies? Que ela cresça obediente e santa. Além do mais, não cabe a nós julgar as atitudes do nosso Senhor. É preciso fé para crer que Deus é justo e para ser um verdadeiro cristão. E, como diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, eu te pergunto, você tem fé, para mesmo lendo tudo aquilo, continuar crendo que o nosso Deus é bom e justo? Toda a turma virou-se para ele, à espera da resposta. Ele ficou meio sem graça. Parabéns, Raquel. Sua fé realmente é inabalável. Já vi que tenho muito a aprender com você. Poxa, eu até que estava ficando chateada com todo aquele interrogatório. Já estava até duvidando se Cristiano era cristão de verdade. Mas depois que ele deu o braço a torcer e se conformou com a minha resposta, meu coração amoleceu de novo. Que droga! Ele bem que poderia ter me enfrentado mais, só assim minha raiva aumentaria, o encanto seria desfeito e eu me desiludiria de vez com ele. Por que ele tinha de fazer essa carinha linda de cachorro abandonado? Comecei a pensar e a travar uma nova luta interior. Eu já estava perdendo a lógica, novamente olhando para ele. Desse jeito não conseguiria mais voltar a dar aula. O que diria aos meus alunos? Cristiano é lindo, Cristiano é maravilhoso e estou enlouquecendo por causa dele? A minha salvação é que fui salva pelo gongo. Pelo gongo, não, pelo Lipe, que apareceu justo na hora em que eu teria de falar sobre o propósito em fazer discípulos. Bendita a hora em que ele apareceu. Tendo perdido o raciocínio, ficaria impossível falar mais alguma coisa. Felipe já entrou se desculpando e explicando como havia sido seu acidente. Mesmo tendo tido uma tarde atribuladíssima, conduziu, com perfeição, o restante da aula. Enquanto explanava a respeito dos ensinamentos de Jesus, fiquei em um canto, acompanhando junto com a turma. De rabo de olho, pude perceber que olhos me acompanhavam. Não qualquer par de olhos, mas os dele. O olhar negro e discreto de Cristiano me acompanhou pelo restante da aula e aquilo não era mera impressão. Antes de encerrar a primeira lição, Felipe fez questão de deixar um recado implícito para os rapazes ali presentes. Turma, eu gostaria de dividir com vocês algo muito chato que está acontecendo ultimamente. Nesse instante, levantei-me e fiquei bem ao seu lado. Era o mínimo que eu podia fazer, tentando me redimir de tantos pensamentos impuros nos últimos dias. Ele continuou: tem uma pessoa interessada em destruir meu relacionamento com Raquel. Um covarde, que se esconde atrás do codinome Prazer em Conhecer. Um cara de pau, que acha que pode comprá-la com bilhetes e presentes. Contudo, se ele acha que com essa palhaçada vai conseguir destruir o nosso amor, quero que saiba que de nada adiantaram suas investidas. Nesse instante, ele segurou minhas mãos e as beijou, diante de toda a sala. Olhei de relance para Cristiano, que permaneceu inalterado. Tentei amenizar o incômodo que pairava sobre a sala. Lipe, nós não precisamos dar explicações para ninguém. Isso tudo é uma grande bobagem. Eu sei, amor, que isso não importou para você. Eu só quero deixar claro que o noivado continua de pé e que todos estão convidados. Já que eles são nossos discípulos,
acho importante dividir esse problema com eles e pedir que estejam orando por nós. Nenhum prazer em conhecer vai estragar a nossa festa, não é verdade? Cristiano olhou para mim, nesse instante. Fui obrigada a desviar o olhar para conseguir responder. Claro que ninguém vai estragar o nosso noivado. Disse eu, com um sorriso no rosto. E todos estão convidados, sim. Agora, Pastor Felipe, vamos orar, encerrando, porque o culto já vai começar. Já estou escutando a oração inicial. E dessa forma encerrou-se nossa aula. O recado de Lipe havia sido bem dado e, mesmo estando com o coração em frangalhos, o meu também foi da maneira mais correta e clara possível. Como deveria ser desde sempre. No que estivesse ao meu alcance, nada nem ninguém acabaria esse compromisso. Essa minha decisão poderia doer a vida inteira em mim, mas eu acreditava piamente que Deus me oraria. Deus honra a obediência dos seus filhos. Eu seria abençoada, amada e seria feliz com o homem certo, escolhido por Ele para mim. Eu acreditava nisso e seria fiel aos meus princípios até o fim. O culto terminou por volta das 9 da noite. Vi o momento exato em que Cristiano saiu. Não se despediu de mim, nem do Felipe. Melhor assim. Pensei. Quanto menos contato, mais fácil será acabar essa idiotice interior que me persegue. Quando saímos da igreja, Felipe havia combinado com o Ricardo, que já havia resolvido o problema com a mãe, de irmos os 4 jantar em um restaurante bem agradável, próximo à praia. Fomos no carro do pai do Lipe, já que o dele, a uma hora daquelas, encontrava-se no pátio do seguro. Entramos no carro e graças a Deus ele ligou o som. Ouvir música era uma excelente desculpa para não conversar. Por educação, perguntei sobre o acidente, como ele estava, esse tipo de coisa. Pedi a Deus, nesse instante, que ele não questionasse de jeito nenhum com quem eu havia ido para a igreja. Ele devia estar imaginando até agora que havia sido com a Ana. Chegamos ao Mr. Crente Restaurante PE, tiscos quase 9h30. Próximo à Orla Marítima, o trânsito no sábado à noite estava se tornando impraticável. E praticamente todos os bons restaurantes da cidade encontravam-se naquela região. Estávamos meio sem opção. Assim que entramos e escolhemos uma mesa, pedi licença aos meninos para ir ao BA Pinheiro com Ana Luísa. Eu sabia que ela infartaria caso eu não contasse, dentro de um minuto, como havia sido a carona com o Cristiano. Raquel começou a me pressionar, enquanto nos encaminhávamos para o banheiro. Conta tudo. Cada palavra, cada atitude dele, não me esconda nada, tá entendendo? Sinceramente, Ana, não quero falar sobre isso. O quê? Tá louca, garota? Eu quase tive um troço esperando você me contar alguma coisa e, na hora em que tenho chance de escutar, você vem com essa história de eu não quero falar sobre isso? Vai falar, sim. Algum direito a minha melhor amiga deve ter, e eu exijo esse direito agora. Vai lá, desembucha. Eu vou te matar por isso, Ana Luísa. Eu disse irritada, não querendo recordar o ocorrido. Depois você me mata, Raquelzinha, mas, enquanto isso, conta logo, porque daqui a pouco os meninos vão vir aqui nessa porta para saber por que demoramos tanto. Não ia ter jeito mesmo. Ai. Tá bom, vou contar de uma vez. Entramos no carro dele. Qual carro? Um Audi conversível branco. Uau! Adianta o resto. E daí que, assim que Cristiano ligou o carro, a música do cartão tocou no som. Mentira, Raquel, não acredito. Então ele é mesmo o prazer em conhecer. E assim ficamos por aproximadamente 10 minutos. Pessoas entravam e saíam, e eu lá, contando tudo para Ana Luísa, detalhe por detalhe. Você tinha razão em se impressionar com ele. Além de bonito, educado, ele também é muito gente boa. Tudo bem que não faz o meu tipo, que eu gosto mais dos moreninhos, bem bronzeados assim como o Rick, mas não posso negar que ele é muito bonito, sim. Ana, você não tá entendendo. Eu não queria falar mais sobre esse assunto, porque sei que não vou conseguir mais tirá-lo da minha cabeça.
Ele é tudo isso que você acabou de falar, sim. E depois dessa bendita carona e das atitudes dele, o Cristiano parece realmente estar interessado em mim. Só que você é quase noiva de um rapaz igualmente maravilhoso. Isso eu tenho de reconhecer. O problema é que você não ama o Felipe e a presença do Cristiano só veio confirmar isso. É triste se apaixonar por outro cara dentro de uma semana e descobrir isso a poucos dias do noivado, não é? Nem respondi mais. Não tinha forças. Reconhecer que estava apaixonada por um cara que mal conheço, dentro de um banheiro público, e com meu futuro noivo aguardando lá fora, era demais para o meu dia. Ouvimos alguém batendo na porta e chamando nossos nomes. É o Ricardo, falou Ana. Saímos. O Rick estava totalmente impaciente, aguardando-nos do lado de fora. Meninas, tem 15 minutos que vocês estão aí. A pizza até já chegou. Desculpa, Rick, falei. Nós já estávamos saindo, é que eu tô com um pouco de enxaqueca. Dessa vez eu não estava mentindo. Desde o meu embate com Cristiano, durante a aula, que a minha cabeça começou a doer. Fomos com ele, e, assim que sentamos, percebi o Lipe tão aborrecido quanto o Ricardo com relação à nossa demora. Contudo, o Ricardo já foi adiantando que eu estava me sentindo mal e que esse havia sido o motivo de termos demorado a voltar. De novo, Raquel? Dentro de uma semana, essa é a segunda vez que você passa mal. Você só pode estar com um problema mais sério. Disse Felipe, mais aborrecido do que preocupado. Até parece que ele pressentia que o meu mal-estar repentino era só desculpa para não aproveitar sua companhia. E isso não era verdade. Acho que vou preocupar um médico, tentei na segunda. Isso não é normal mesmo disfarçar. Comi a pizza assim mesmo. Ele já estava chateado com tudo o que havia acontecido durante o dia, e eu não comer naquele instante seria mais um motivo para aborrecimentos. Mas, e aí, Raquel? Como é que você foi parar na igreja, já que a Ana não pôde te dar a carona? Foi de táxi. Rick perguntou, da maneira mais inocente do mundo. Inocente ou não, eu mataria na primeira oportunidade que tivesse. De ovelha mansa a assassina cruel. Definitivamente, a velha Raquel não existia mais. Você não foi com a Ana, amor. Eu estava imaginando até agora que você tinha ido com ela para a igreja. Olhei para Ana Luísa, que estava pálida. Eu, então, já devia estar sem cor alguma. Pois é, amor, imagina que a mãe do Rick passou mal e a Ana teve de ir voando até lá e não conseguiu me levar na igreja. Não foi isso que aconteceu, gente. Eu estava perdida, não sabia o que falar e sabia que não podia mentir mais. Se eu havia decidido agir da maneira correta, teria de fazer isso, mesmo que me complicasse com minhas próprias palavras. Tentei amenizar a situação e me esquivar de todas as maneiras possíveis, mas eu sabia. A pergunta fatídica seria feita por Felipe, e ela se aproximava cada vez mais de mim. Não teria como escapar. E não tive mesmo. E com quem você foi à igreja, Raquel? Felipe continuou insistindo. Até parou de comer só para ouvir a minha resposta. Nós estávamos em uma lanchonete, quando encontramos aquele menino. Como é mesmo o nome dele, Ana? Ana Luísa tentou ajudar. É aquele que é filho do ex-senador, não é? É, ele. Mas como é o nome mesmo? Ficamos as duas com cara de desinteressadas, como se a carona do Cristiano tivesse sido a coisa mais banal do mundo. Vocês estão falando sobre o Cristiano? Perguntou Felipe, bem enfático. É esse rapaz mesmo. Tinha até esquecido o nome dele, comentei naturalmente. E onde é que o Cristiano entra nessa história? Posso saber? Ana Luísa me olhou e fez cara de lamento muito. Eu não tinha opção, tinha de contar a verdade, mesmo sabendo que havia sido uma carona inocente e não planejada. Mas, diante das investidas do prazer em conhecer, o Felipe não iria engolir essa história de carona inocente. Ele apareceu enquanto estávamos por lá. Por coincidência, havia ido fazer um lanche também.
E já que ele também ia para a igreja, ofereceu uma carona. E como ele ficou sabendo que Ana Luísa não poderia te deixar? Ele, por acaso, estava sentado com vocês? Engoli em seco. Os três me olhavam, esperando a resposta. Ana estava com cara de angústia, Felipe com ar de extrema curiosidade, e o Rick com um aspecto de não estou entendendo nada. Estava, Lipe. Esse rapaz chegou, me reconheceu e, já que estava sozinho, perguntou se podia sentar conosco. E vocês permitiram? É claro, Felipe. Vê se tem cabimento. O menino é nosso discípulo, está no mesmo lugar que nós e não pode sentar conosco? O que você teria feito no meu lugar? É diferente. Eu sou homem e não teria problema algum sentar na mesma mesa e pegar carona com outro homem. Mas você é uma moça de respeito, crente, minha noiva e não fica bem aceitar carona. Principalmente depois de tudo o que aconteceu nessa última semana. Nesse instante, eu o interrompi. Quase noiva Felipe. Quase. Incomodou-me, e muito, o fato de ele estar me tratando como propriedade. Nós nem éramos de fato noivos e ele já estava controlando quem poderia sentar junto conosco em um restaurante. E olha que nem sozinho eu estava. Aquela atitude dele era ridícula e de total controle sobre a minha vida. O pior é que ele se ofendeu mais ainda com o meu quase. E a noite terminou assim. Já que eu sou apenas quase, acho-me melhor ir para casa, para evitar um quase fim de compromisso, disse ele, ironicamente. Felipe, como já mencionado, era um amor de pessoa, mas tinha um temperamento colérico. E isso complicava muito as coisas em momentos de crise. Lipe, deixa de bobagem. Não falei para te ofender. Desculpa. Ricardo ainda tentou amenizar a situação. Lipe, não vai estragar sua noite por causa de uma carona inocente, cara. Aproveitando, Rick e Ana, já que a Raquel aprendeu a aceitar caronas tão facilmente, já à vontade para levá-la para casa. E, então, jogou o dinheiro da pizza na mesa e saiu. Aquele clima ruim pairava no ar. Eu estava totalmente constrangida com aquela grosseira na frente dos nossos amigos. Fica assim, não, Raquelzinha? Tenta entender que ele só está irritado por causa do ACI, dente de tudo que vem acontecendo com vocês, tentou amenizar Ana Luísa. Ninguém tinha clima para mais nada e achamos melhor ir para casa. Agradeci a carona e combinei de falar com ela depois. Assim que entrei, percebi que papai e mamãe já haviam voltado da rápida viagem. Oi, pai, oi, mãe. Oi, filha, saudaram-me ao mesmo tempo. Já era costume deles fazerem isso. E aí, meu bem, como foi lá na aula? Papai quis saber os detalhes. Tudo que dizia respeito ao crescimento espiritual dos membros era de extrema importância para ele. Foi no mínimo estranha. Quer dizer, todo o dia foi muito estranho. Como assim, estranho? Mamãe Ciente rezou muito pelos fatos. O Felipe sofreu um acidente hoje à tarde e não pôde me buscar para irmos à igreja. Ana, que ficou de me levar, também não conseguiu, pois a mãe do Rick passou mal e o carro dele estava com problemas. E como você foi para a igreja? Papai também fez a fatídica pergunta. Cante. De carona com o filho do Alberto Caval, aquele rapaz que chegou recentemente na igreja? Papai perguntou, enquanto mamãe ouvia atentamente. Pois é. Por coincidência, ele estava na mesma lanchonete em que Ana e eu estávamos. Aí tive de contar todos os detalhes para os meus pais. E o mais chato nisso tudo é que o Lipe ficou irado com a carona. Mas eu não tinha alternativa, pai. O rapaz ia para o mesmo lugar que eu. Não tinha cabimento recusar. Eles se entreolhavam, calados. Mas o que eu achei estranho mesmo foram as perguntas feitas pelo Cristiano durante a aula. É ele, o rapaz da carona. E que perguntas ele fez? Os dois queriam saber. Se Deus realmente nos ama. Se ele é fiel. Falou sobre a passagem do livro de Samuel,
em que Saul recebe ordens para matar todos, inclusive as crianças. É como se ele não acreditasse no amor de Deus. Muito estranho. Nada. E o que você fez? Mamãe estava índiga, dei a melhor resposta que pude diante da Bíblia, e questionei o porquê daquelas perguntas. Ele falou que eram apenas a título de debate para movimentar a aula. Papai alertou-me para algo que eu havia esquecido. Você lembrou de marcar o jejum com os jovens? Esqueci totalmente, pai. Também, depois de um dia tão atribulado assim. Você não podia ter esquecido, filha. Nessa igreja em que pregamos hoje, ao final do culto, uma irmã levantou-se em mistério falando sobre um ataque sobre o pastor e uma ovelha. Falou em vidas dispersas e nos mandou orar e jejuar desde já. Na segunda-feira, esse jejum tem de começar de qualquer maneira. Não podemos mais ficar inertes diante da voz do Espírito Santo de Deus. A consciência pesou-me mais uma vez. Fiquei tão perturbada com a presença do cristiano que esqueci até de avisar sobre o jejum. Meu Deus, quando eu vou voltar ao normal? Pensei, entristecida. Tentei dormir, mais uma vez durante essa semana, não consegui. Pensei nele, na raiva do Felipe, no jejum não avisado. E pensei nele novamente. Eu não aguentava mais. Iria ficar louca sentindo tanto desejo e tanta culpa. Esse jejum teria de ser a minha salvação. Seria através dele e de muita oração que esse sentimento iria embora. Acabaria de uma vez. Domingo pela manhã. Pela primeira vez, nenhuma notícia do cristiano. Prazer em conhecer. Confesso que fiquei decepcionada. Quem sabe no fim do dia? Pensei, esperançosa. Mesmo sabendo que não deveria manter essa esperança, era inegável sua existência em meu ser. O que mais eu poderia fazer? Não tinha como arrancá-la de dentro de mim. Era uma luta diária com dois sentimentos bem distintos. Eu poderia não falar mais sobre isso, poderia me manter afastada fisicamente, mas não sentir sua presença em meu interior era impossível. Ele estava ali, e eu sentia isso. Como de costume, aos domingos, fomos à praia. A turminha de sempre, toda reunida, meus pais, eu, Ana juntamente com Dona Teresa, seu Euclides e o Rick. Felipe estava tão chateado que mandou avisar que estava dormindo e que não poderia atender. Perdeu um belo dia de sol. Com tanta gente por perto, ficou impossível eu e Ana Luísa conversarmos sobre o acontecido do dia anterior. Bem melhor assim. Eu havia prometido a mim mesma que esse assunto estava morto e enterrado. Definitivamente. Pouco antes das 6 da noite, chegamos à igreja. Felipe já me aguardava em plena porta de entrada. Saudou papai e mamãe com a paz do Senhor e liberou a entrada para eles. Posso falar 2 minutinhos com você antes de entrarmos? Indagou-me. Claro que pode, sem nenhum problema. Ele me levou para próximo do carro do pai dele e tirou de dentro um urso branco enorme, lindo. Para completar, o urso segurava um coração vermelho nas mãos. Tive vontade de chorar e de sair correndo dali. Impossível eu me sentir pior do que já estava. Lipe, você sabe que não precisava. Isso não é uma competição e, Raquel, eu quis fazer isso. Me senti muito mal pelo modo como te tratei ontem na frente dos nossos amigos e hoje pela manhã também. Fui um completo idiota. Daí, hoje à tarde fui ao shopping relaxar um pouco e vi esse urso com o coração nas mãos. Achei que parecia comigo. Você sabe que o meu coração está assim como o dele, não sabe? Totalmente entregue a você. O que mais eu poderia dizer? Abracei-o agradecendo, e foi nessa hora que eu ouvi. Mais uma vez, Cristiano. Encostado no carro dele, do outro lado da rua, nos observava. Morrer. Eu queria morrer para não ter de passar por isso. Para não ter de fazer o Lipe passar por isso. Meu peito voltou a doer, meu estômago revirava. As mesmas sensações do domingo passado, quando o vi pela primeira vez. Eu até poderia estar sendo convencida,
mas que ele olhava com cara de tristeza, isso ele olhava. Doeu-me também vê-lo do outro lado, daquele jeito, tão abandonado. Mas eu nada poderia fazer, meu lugar era aqui, com o Felipe. Pedi para entrarmos. Eu tinha muitas coisas para organizar no ministério infantil antes do início do culto. Bem, essa foi a melhor desculpa que achei para não ficar olhando Cristiano pelo restante da noite. O culto começou e meus pais, eu e Felipe estávamos sentados ao lado do altar. Desse lugar, tínhamos uma visão privilegiada de toda a igreja. E na cadeira da ponta, na última fileira, lá estava ele. Não era impressão minha, Cristiano encarou-me o culto inteiro, e isso já estava me deixando incomodada e sem paz. Não prestei atenção ao louvor, nem ao momento da entrega dos dízimos e das ofertas. Só respirei tranquila quando levei as crianças para a sala delas. Orei e tentei dar uma aula abençoada. Não sei se consegui, mas ao menos eu me esforcei. Por volta de 8 da noite, a Priscila, uma das minhas amigas no ministério infantil, veio avisar que o culto estava terminando e que já poderíamos liberar as crianças. E lá fomos, eu e ela nos encontrarmos com o restante da congregação. Assim que cheguei ao altar e olhei para as cadeiras, não o vi. Graças a Deus, ele já deve ter ido embora, pensei, com um misto de alívio e desapontamento. Filha, papai me chamou, acabei de avisar que o jejum inicia amanhã, e o faremos sem nenhum tipo de alimento até às 6 da tarde. De amanhã ao próximo domingo, sem alimento algum até 6 horas. Ok, pai. E a oração, como será? Todos os dias, a partir das 7:30 da noite, estaremos aqui, orando pelo fortalecimento da igreja e contra todo espírito de destruição e dissensão. No sábado à noite, teremos uma vigília. Todos já estão informados e queria que você ligasse para os novos membros e convidasse-os para estarem aqui conosco. É difícil para um novo convertido entender a necessidade do jejum, mas é de extrema importância que ele aprenda, desde cedo, a se consagrar, a buscar a vontade de Deus. Sacrificar a carne e alimentar o espírito é essencial no meio de uma batalha como essa em que estamos envolvidos. E agora mais essa, comunicarmos-nos com os novos membros. Não se preocupe, não, pai, vou combinar com o Lipe, com certeza, daremos esse incentivo ao pessoal. Paz. Felipe veio ao meu encontro junto com seus Dona Maristela, seu Júlio. A paz do Senhor. Cumprimentei-os de maneira simpática. Eu gostava muito deles dois. E isso dificultava, mais ainda, as coisas para mim. Se eu magoasse Felipe, estaria magoando os dois, também. Tá amarrado, em nome de Jesus. Esse noivado tem de estar de pé. Passei a orar em pensamentos. Felipe combinou comigo que deixaria os pais em casa e, logo após, me encontraria em meu apartamento. Enquanto seus pais ficaram conversando com alguns irmãos, nós saímos em direção ao carro. Eu ia buscar meu urso, que havia ficado guardado no carro deles. Assim que cruzamos as portas da igreja, Cristiano nos espicava, encostado no muro. Raquel e Felipe. Era sem dúvida a voz mais harmoniosa deste planeta. Estremeci novamente. Olá, Cristiano, respondeu Lipe, ainda aborrecido com a história da carona. Mas, ainda assim, foi educado. Eu nem mesmo respondi, apenas dei um leve sorriso e abaixei a cabeça. Não conseguiria encará-lo. Eu só queria deixar claro que estou à disposição sempre que vocês precisarem de alguma coisa. Você já deve saber que eu e Raquel estávamos lanchando ontem, quando Ana Luísa teve um contratempo, e então eu dei uma carona para ela. Foi muito agradável e nós pudemos nos conhecer melhor, não foi, Raquel? Felipe respirou fundo para não voar na garganta do Cristiano. Apesar das indiretas, nós estávamos diante da igreja e éramos cristãos cheios de domínio próprio. Além do que, ele ainda não havia sido atrevido, nem falado nada demais. Estou sabendo sim, Cristiano, e agradeço o que você fez pela minha noiva. Quase noiva, Felipe, não esqueça. O noivado ainda não aconteceu, ou será que eu já perdi alguma coisa? Ele agora estava pegando pesado.
Apertei firme a mão do Lipe e tomei a frente da conversa, antes que terminasse em tragédia. Não, Cristiano, você tem razão. O noivado ainda não aconteceu, mas é daqui a um mês e você já está convidadíssimo, não esqueça. Ah, obrigada mais uma vez pela carona, foi de grande ajuda. Mas não precisa se preocupar, pois da próxima vez, se eu precisar, tenho certeza de que o Lipe vem até de helicóptero me buscar, não é, amor? Eu e Felipe rimos e, por incrível que pareça, o Cristiano também. Se precisar do helicóptero, é só me ligar que eu empresto. Até quarta, no culto. E se precisar, já sabem. E saiu. Eu não acredito que esse infeliz tem um helicóptero. Ele está brincando, não está? Perguntou Lipe, incrédulo. Achei melhor nem responder mais e cortar assunto por ali mesmo. Ele abriu a porta do carro, entregou-me o urso em silêncio, me fuzilando com o olhar. Ei, você já sabe que não aconteceu nada demais, e já discutimos sobre isso. Deixa de parar, Hanoia, Lipe. Quer dizer que vocês se conheceram melhor? Disse, com indignação na voz. Percebi que as coisas podiam piorar. Ele não esqueceria a bendita carona tão fácil. Achei por bem amenizar a situação. Vou fazer um favor para nós dois. Irei para casa com meus pais e vou ficar te esperando para nós jantarmos, certo? Ele não respondeu. Felipe, por favor. Ao menos dessa vez ele foi sensato e aceitou a minha sugestão. Fui para casa com papai e mamãe, ele apareceu e jantamos todos em paz. Conversamos, ele resolveu esquecer o assunto e tudo continuou acertado. Noivado de pé, tudo no seu devido lugar. Até quando essa paz duraria? Isso eu não sabia. O que importava é que não haveria mudança nos planos. Eu estava lutando e o Lipe também. E no final, eu sabia, tudo estaria no lugar certo, da maneira certa, sendo cumprida a vontade de Deus. Disso eu não tinha dúvidas. Valia a pena lutar pela vontade dele e nós estaríamos aqui, fazendo nosso papel até o fim. Nenhuma mudança poderia, ou deveria acontecer. Nisso, eu esperava, e disso, eu tinha certeza absoluta. Conta o dragão Cristiano versus Deus Cristiano versus Felipe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e blá blá blá. Que saco! Pensei durante a aula. Não fosse o fato de estar olhando para minha deusa, com certeza já teria corrido daqui. Já ouvi essa lenga-lenga umas 300 vezes. Seja em adesivo nos carros, em letra de música ou por meio dos fanáticos abordando inocentes nas ruas. A maior mentira de todos os tempos é contada livremente por onde quer que se vá, e ninguém faz nada a respeito. Custa proibir esses ensandecidos de pregarem abertamente? Alguma autoridade competente poderia criar uma lei que impedisse essa gangue de Jesus de nos perturbarem nos nossos lares e passeios? Mas, infelizmente, uma redentora disposto a colocar um fim nesses crentes idiotas ainda não apareceu. Entretanto, Valdec já trabalhava, freneticamente, preparando o caminho do anticristo, o nosso verdadeiro e competente redentor. Aí eu quero ver até onde vai essa ladainha deles. Enquanto nossa hora não chega, resolvi me divertir um pouquinho com a própria pregação deles. Decidi testar as habilidades bíblicas da minha amada e, inesperadamente, perguntei se Deus amava toda a humanidade. Foi uma pergunta óbvia e simples, mas que despertou a sua curiosidade. Ela me olhou e respondeu que sim, claro, sem pestanejar. Depois, voltou para a apostila, desviando, rapidamente seu olhar do meu. Começou a falar do amor de Deus pela humanidade e todas aquelas baboseiras. Contudo, eu não perderia a oportunidade de expor aquela farsa diante de todos. Lancei, e Deus é justo? Percebi que sua atitude passou para desconfiança total com o teor daquelas perguntas. Mas, quem não desconfiaria? Em plena aula de introdução bíblica, questionamentos como os meus não cairiam bem. Cuidado com a bandeira, Cristiano. Se controla, cara. Foi o que pensei, cuidadosamente.
Mais uma vez ela passou a defender seu ponto de vista com unhas e dentes. Passou a citar versículos bíblicos que, aparentemente, comprovavam a justiça de Deus. Entretanto, no que dependesse de mim, nem ela nem os outros continuariam a ser enganados por esse Deus cruel e injusto que eles não conheciam. Eu, sim, conhecia outra faceta de a Deus e iria revelá-la imediatamente. Foi quando fiz a pergunta inesperada: se Deus ama a humanidade e se ele é justo, por que é que no primeiro livro de Samuel, ele dá ordens ao rei Salomão de exterminar todos os amalequitas, incluindo as crianças? Raquelzinha empalideceu de imediato. Ela não acreditava no que estava ouvindo. Tive a nítida impressão de que a ficha dela começava a cair com relação a ele. Se realmente ela o conhecia intimamente como aparentava, por que o espanto e a demora em responder-me? Como continuou sem reação, resolvi instigar mais ainda a nossa conversa. Deixei claro para todos que eu não era um leigo no assunto. Para falar a verdade, durante meu treinamento na Igreja dos Escolhidos, estudei a fundo cada capítulo e versículos que falavam sobre as atrocidades do bondoso Deus. O Antigo Testamento está recheado delas. É um deleite para nós, satanistas. Então, continuei, de mandar exterminar todo aquele povo, incluindo os bebês recém-nascidos? Cadê esse amor tão grande? E a justiça divina, onde fica? Ela ficou indignada com os meus questionamentos. Quis logo saber se eu havia realmente recebido Jesus como Senhor e Salvador. Claro que não, Raquel. Eu sou satanista e estou aqui para destruir essa igreja idiota e te roubar do Filipe. Essa resposta bem que era da minha vontade. Pena que ficou só no pensamento. Descaradamente, menti mais um pouco, deixando claro que a minha intenção era apenas a movimentar a aula, levantar questionamentos. E, aparentemente, deu certo. Percebi um clima duvidoso pairando no ar. A sala ficou meio dividida entre os meus argumentos e a total credibilidade em Deus. Eu só não contava com uma coisa. Para minha infelicidade, Raquelzinha não se deixou abater por minhas incomodas perguntas e passou a me rebater com convicção. Defendeu, firmemente, que independentemente da situação aparente, Deus era soberano. Ela havia dado vários exemplos bíblicos que nem ouvi de reito. A única coisa em que eu conseguia reparar era em sua garra e firmeza na defesa de sua fé. Raquel conseguia ser mansa, doce, mas virava uma fera quando alguém colocava em xeque o caráter do seu Deus. Essa era minha Raquel, e mesmo quando me enfrentava, conseguia me encantar na mesma proporção. Definitivamente, eu estava perdido em suas mãos. Ela ainda deixou claro que não poderíamos julgar as atitudes dele e que tínhamos de ter fé para crer em sua vontade. Ainda por cima, questionou o tamanho da minha fé diante de sua explicação. O que mais eu poderia dizer? Ela realmente conhecia a Bíblia e tinha a convicção de que tudo o que estava escrito ali era verdadeiro, Deus era realmente santo e bom. Fiquei totalmente sem graça diante da situação de constrangimento que recaía sobre mim. Ela havia me dado uma boa resposta, e eu não tinha como contestá-la. Mesmo porque eu era crente, para todos os efeitos. Parabéns, Raquel, sua fé realmente é inabalável. Já vi que tenho muito a aprender com você. Foi a única resposta que poderia dar e que realmente disfarçaria minhas reais intenções. Nesse instante, e atrapalhando todos os meus planos, o Palermo apareceu. O Felipe chegou a tempo para a aula e, pelo visto, havia superado o problema com o pequeno acidente. Tive de aturá-lo pelos 15 minutos eternos e restantes. Ainda bem que eu a tinha bem diante dos meus olhos. Aproveitei e a observei pelo máximo de tempo que pude. Queria guardar em minha mente cada detalhe seu. Logicamente, tinha de ser discreto, não deveria comprar briga com Felipe após todos os meus questionamentos do dia. Seria aparecer demais. Quando, por fim, a maldita aula estava prestes a ser encerrada, o imbecil ainda teve a brilhante ideia de mandar um recado para toda a sala,
dizendo que gostaria de dividir conosco algo muito chato que estava acontecendo. E aí começou o papo interessantíssimo para mim. O idiota começou a falar do prazer em conhecer e que ele queria destruir seu relacionamento com Raquel. Pelo que percebi, ele não entende nada sobre a arte da guerra. Estava se expondo totalmente diante do seu maior inimigo. Melhor para mim. Eu só não contava com as atitudes que ele passaria a tomar diante de todos nós. Espancá-lo até que ele desmaie? Não, melhor é arrancar cada parte do seu corpo e dar para os urubus devorarem. Meus pensamentos despertam minhas piores emoções, e essa era minha vontade naquele instante. Não sei como não perdi a cabeça diante de toda a sala. Controlei-me, ao máximo, para não voar em cima daquele otário e arrebentá-lo todo. Por muito pouco, não fiz uma bobagem quando vi segurar as mãos dela e beijá-las diante de todos. Eu já devia esperar por uma cena dessas a qualquer momento. Afinal, os dois eram comprometidos. Só não imaginei que doeria tanto. Pela primeira vez na vida, senti o ódio latejar em meu coração. Já havia sentido muita raiva em outras situações. Uma das vezes, dizia respeito a um acidente de trânsito no qual me envolvi. Estava embriagado e atropelei um homem, que ficou paraplégico. Entretanto, meu problema não se deu com esse coitado, mas com o idiota do promotor que pegou o caso. Papai já havia resolvido praticamente tudo relativo à minha defesa. A família de mamãe envolveu-se logo e tudo estava aparentemente em panos quentes. Foi quando o doutor Pedro Nóbrega decidiu que o afilho do senador não deveria ficar impune daquela maneira e, a partir daí, começou uma perseguição infundada contra mim. Fiquei tão irado diante daquela situação que uma raiva descontrolada passou a me consumir. Só sosseguei quando, misteriosamente, o promotor teve um ataque cardíaco e morreu. Ei, dessa vez não tenho culpa de nada. Já, papai. Entretanto, o ódio que sentia agora era nada se comparado às outras vezes. Era um ódio que fazia, literalmente, meu peito doer. Eu odeio esse cara. Esse infeliz vai pagar caro por isso. Era só nisso que eu pensava, vendo-o ali, segurar as mãos dela. Tive de desviar o olhar. Ouvi a doce voz de Raquel interrompendo-o, dizendo que eles não precisavam dar explicações a ninguém, e que tudo aquilo era uma grande bobagem. E o maldito voltou a falar sobre o quanto a amava, e que nada nem Nino. Ninguém atrapalharia aquele noivado ridículo. O pior é que pediu a confirmação dela diante dos fatos. Olhei-a nesse instante. Queria ver o que seria dito ante o comentário dele. Tinha certeza de que Raquel estava totalmente balançada por mim e não poderia confirmar as palavras do Felipe. Minha musa não poderia dar andamento àquela história ridícula de noivado. Passei a desejar ardentemente que ela ficasse calada, enrgasse, ou tomasse qualquer outra atitude menos que concordasse com as palavras dele. Mas o que ela disse foi que ninguém iria estragar o noivado deles. Foi só o que consegui ouvir. Meu peito doía demais. E o pior é que agora não era mais ódio, era dor de fracasso, de decepção. Ela não podia ter concordado com ele, repetia isso em minha mente o tempo inteiro. Eu sabia que ela estava balançada por mim, vi isso, nitidamente, em seus olhos, naquela tarde. E por que ela estava apoiando aquele idiota? Por quê? Estava inconformado e, pela primeira vez, sentindo-me frustrado. Apesar de todas as minhas investidas, e de todo o meu esforço, percebi que tudo fora em vão. Uma semana de tentativas, de lutas, sem conseguir dormir, comer. Uma semana parece pouco. Quando se trata de um amor verdadeiro, torna-se uma eternidade. E, o pior, uma eternidade de dor e de angústia, pois meu resultado havia sido negativo. Isso, sim, era frustrante. E, dessa maneira trágica, encerrou-se a aula. Descemos em direção ao templo e, para minha sorte, todo o andamento do culto foi meio morto. O louvor havia sido fraco e não senti efeito nenhum. Tontura, nada. Graças ao diabo.
O pastor Filipe de Meia Tigela foi o responsável pela pregação e ainda tive de suportá-lo falando por mais meia hora. Não precisava mais estar ali, mas no fundo tinha esperanças de que a qualquer momento Raquel sairia do lado dele e correria em minha direção, dizendo que tudo aquilo era uma mentira enorme que ela havia contado. Entretanto, a maldita reunião estava no fim e nada. E meu dia, que até então havia sido maravilhoso. Assim que o culto terminou, tratei logo de ir embora. Não suportaria continuar a vê-los juntos. Não percebi o momento em que entrei no carro e sequer me despedi dela. Eu estava extremamente decepcionado com as palavras de Raquel. Isso é um sinal para mim. Meu amor por ela vai terminar acabando com tudo que eu construí. E se Coulobre descobre. É melhor eu parar, enquanto tenho chance. Comecei a pensar e a pirar. Estava me sentindo um drogado desesperado, que não sabe o que fazer da vida. E eu que achei que estava ganhando a parada. Dirigi sem destino e, quando dei por mim, percebi que estava estacionado em frente à casa de Sheila. Cristiano, você vai se arrepender, falei sozinho e com absoluta certeza das consequências do meu futuro ato. Mas, diante da minha frustração, ira e decepção, ela era a única opção fácil no momento. Ao menos tentar. Um prazer físico. Eu preciso tentar esquecê-la, enquanto posso. Foi nisso em que pensei enquanto discava o número da minha íntima secretária. No instante em que ela atendeu, tudo o que pude dizer foi que estava lá fora e que ela teria 2 minutos para abrir a porta. Que seria pegar ou largar. Ela é quem diria. E desliguei logo, necessitando desesperadamente que Sheila abrisse aquela porta e que, de algum modo, tapasse aquele buraco enorme em meu peito, que costurasse de volta meu coração dilacerado. Ao menos tentar. Era o que eu repetia o tempo inteiro. Em menos de 1 minuto a porta se abriu e não falamos absolutamente nada. A urgência que eu tinha de amenizar a minha dor era grande demais. Não havia nada para ser dito, apenas para ser realizado. Eu sabia que não devia dar novamente esse tipo de liberdade a Sheila, pois ela não conseguia distinguir as coisas. Para ela, não era algo apenas físico, o sentimental estava sempre atrelado. Entretanto, a uma altura daquelas, quem se importava com isso? Sheila teria a ilusão da minha presença em sua vida, eu teria um pouco de prazer e tentaria afastar a desilusão que me perseguia. Os dois saíam ganhando, ao menos momentaneamente. Enquanto estava com ela, pensei em Raquel do início ao fim. Imaginei ela e Filipe juntos. Como eu e Sheila estávamos. E por mais que aquilo não acontecesse entre eles agora, um dia, depois de casados, certamente aconteceria. Era impossível não sofrer. Impossível tentar esquecer. Eu não posso desistir dela. Ela será minha. Disse, sem perceber, em voz alta, num momento de total tortura. Em seguida, ouvi o som estridente da voz de Sheila, que percebeu, claramente o meu devaneio. E, pior, agora eu tinha uma mulher irada e curiosa à minha frente. O inferno de noite. Paramos o que estávamos fazendo, o clima havia ido para o espaço de uma vez por todas. Sheila não se conteve e perguntou quem era a mulher a quem eu estava me referindo, acrescentando que não era idiota. Apesar de estar apaixonada por mim, ela sabia muito bem que eu não estava falando sobre ela. Sheila, querida, disse, enquanto levantava e pegava minhas coisas. Foi bom enquanto durou. Quer dizer, foi bom não, foi médio, mas de toda forma, foi com total consentimento seu. Não tenho satisfações a lhe dar. Eu não acredito, Cristiano. Você vem na minha casa, fica comigo, fala a respeito de outra mulher e ainda tem a coragem de me humilhar desse jeito? Eu sou uma idiota mesmo. Enquanto me vestia e ia saindo, esforcei-me para responder suas indagações infantis. Sempre foi opção sua, tudo bem que hoje eu tive uma parcela de culpa, mas não sabia mais nem o que dizer. Na realidade, Sheila também não era uma moça ingênua caindo na lábia de um salafrário. Muito obrigado pela noite.
Ah! Só mais uma coisa, e dessa vez, pode ter certeza de que foi a última. Hoje eu tirei a prova e, definitivamente percebi que você não é o que eu preciso. Boa noite. E fui embora. Eu não deveria ter feito aquilo, mas sabia ser cruel quando precisava. Enquanto dirigia, lembrava de Raquel e da Kelly imbecil. Ela tem de ser minha. Eu repetia todo o tempo, com total convicção. Se eu tinha alguma dúvida, agora não tenho mais. Eu a quero, eu preciso dela para viver. Sabia que não poderia mais conviver sem a sua presença. Sheila havia sido apenas um teste, um tirateima de que, com esforço, outra pessoa poderia ocupar o lugar de Raquel. A repugnância que senti durante o ato só me esclareceu, mais uma vez, o que eu já sabia: só existia lugar para Raquel em minha vida. Não adiantava nem tentar lutar contra isso. Felipe que me aguarde. Isso vai acabar de qualquer modo. Falei para mim mesmo. Nem mesmo o desprezo aparente dela, nem o temor que sinto por Coulobre me farão desistir dessa vez. Se eu não a tiver, melhor que eu morra. E já que vou morrer mesmo, melhor que seja lutando por ela. Parei para comer alguma coisa na rua. Lembrei-me de que depois daquele lanche, não havia comido mais nada. O lugar mais tranquilo que encontrei àquela hora daquelas foi uma barraquinha de cachorro-quente, que ficava próximo à casa de Sheila. Fazer o quê? Era melhor que nada. Assim que cheguei em casa, dei de cara com Moacir, que estava no jardim me esperando. Não entendi aquilo. Cristiano, eu já estava preocupado, cara. Você não deu nenhuma notícia, não saiu muito sóbrio de casa, e sua mãe me pediu para tomar conta de você. Só me faltava essa. Moacir, me poupe. Eu não tô muito bem hoje para aguentar suas piadinhas. Nossa, o que aconteceu com os seus planos, rapaz? Você estava tão empolgado essa tarde. Pensei bem e cheguei à conclusão de que àquela altura eu precisava conversar com alguém. E, também, depois do estresse com Sheila, eu havia perdido o sono. Não estava a fim de dormir. Vamos lá para dentro tomar uma que eu te conto o que houve. E fomos. O restante do uísque iria embora. Jamais pensei em afogar as mágoas por causa de uma mulher. Aliás, tudo que não havia pensado em fazer nessa vida, estava fazendo por ela. Desejar uma crente filha de pastor era o fim da picada para mim. Vamos secar esse litro logo, Moacir. Tem outro ali já esperando por nós. Mas e aí, Cristiano? O que é que você vai fazer agora, já que ela deixou bem claro que quer ficar com esse tal de Felipe? Não sei, mas alguma providência eu tenho de tomar, e rápido. O problema é que não posso dar muita bandeira, senão daqui a pouco termino sendo expulso dessa igreja. Aí é que o negócio vai azedar mesmo. Nessa hora eu já estava para lá de bêbado. Vou cercar aquele panaca de todas as maneiras. Eu só sei de uma coisa, e dela, eu não desisto. Não vou rastejar, nem me humilhar, mas vou lutar até ganhar o coração dela. Ela vai desejar ficar comigo, pode escrever aí. Moacir suspirou. Já vi que ainda vou ter muito trabalho pela frente, não é, seu Cristiano? Balancei a cabeça, afirmativamente. E trabalho sujo. Se prepare. Assim passamos a madrugada. Deitei às 4 da manhã. Não, apaguei. Melhor assim, não deu para pensar nela e sofri menos. Essa mulher ainda me daria muita dor de cabeça. Cristiano? Cristia. Novamente ouvi aquela voz, que já não era tão distante quanto antes. Estranhei, porque não era uma voz conhecida. E era a voz de mulher, só que não era mamãe. Pulei assustado com aquela invasão em meu quarto. Marcinha? Janaína? O que é que vocês estão fazendo aqui? Boa tarde, Cris, disse uma folgada Janaína, que já vinha para cima de mim com suas carícias.
A turminha de ontem está toda aqui de novo. Viemos aproveitar o restante da bebida e de você. Isso é, se você permitir. Respirei fundo, para não ser muito grosseiro com aquela garota. Não permito, não. Vocês não têm vergonha de invadir a casa das pessoas desse jeito? Eu estava dormindo e vocês me acordaram. Mas Chris, já são 2 horas da tarde, isso não é hora de estar dormindo. Além do mais, ontem não rolou nada. Viemos fazer você mudar de ideia hoje. Eita, que tentação! Pena que ela não me pegou numa fase boa e mais uma vez eu teria de encerrar por ali a nossa conversa. Quem decide a hora em que durmo ou não sou eu. E pra fora daqui vocês duas e a cambada inteira que tá lá fora. Tentei me controlar, mas não deu. Era o temperamento de dragão entrando na ativa novamente. As duas me olharam, estarrecidas. Levantei e fui direto para o banheiro. Só ouvi o comentar, rio final de Janaína, mal educado. Nunca mais apareço nesta, eu ainda tive tempo de gritar e é bom mesmo. Avisa a esse sanguessugas que façam o mesmo. Ouvi, logo depois, o pneu de um carro quentando, e todos eles saindo. Moacir também não devia estar por lá. Ele jamais teria permitido aquela invasão sem a minha autorização. Isso deve ter sido obra do panaca do porteiro. Tentei me acalmar, fui tomar um banho e comer alguma coisa. Ainda bem que Dulce havia se lembrado de mim, pois tinha muita coisa boa na mesa me aguardando. Ao menos isso, alguém lembrava de mim. Diferente dos meus pais, que me deixaram por aqui, e de Raquel, que me mais sacrou com seu posicionamento ontem. Eu teria de me conformar com os cuidados da Dulce por enquanto. Tem nada, não, pensei, hoje é um novo dia. Tenho humor e munição de sobra. Aproveitei para relaxar enquanto a hora de encontrá-la não se aproximava. Para minha sorte, a TV a cabo estava recheada de bons filmes. Foi uma excelente maneira de passar o restante da tarde. Lá pelas 4, Moacir apareceu e juntou-se a mim, na sala de cinema. E aí, Chris, algum plano para hoje? Por enquanto, não. Só saberei depois que encontrar os dois. Moacir não conhecia os detalhes do meu envolvimento com a igreja do pastor Carlos, tampouco imaginava que eu e papai éramos satanistas. Isso não é coisa que se comente por aí. Até o pentagrama que eu tinha pendurado no pescoço andava sempre escondido por dentro da blusa, e quando percebia que era arriscado, o deixava guardado em uma das minhas gavetas. Eu só costumava usá-lo quando ia à igreja, existia algum feitiço nele que ajudava a atrapalhar o culto. E, de toda forma, eu e papai éramos pessoas conhecidas na sociedade e não queríamos dar bandeira. A cidade estava cheia de crentes por todos os lados e muitos já conheciam a nossa simbologia. Era melhor ser precavido. Ele continuou. Eu ainda não entendo como você foi se apaixonar por uma menina crente. Maior roubada. Fazer o quê, Moacir? Eu caí nessa, de 4. Me ferrei, amigo. Distraímo-nos enquanto a hora passava. Às 5h15 em ponto fui me arrumar e tentei ficar impecável. Por ela, todo sacrifício seria válido. Ainda bem que a porcaria do perfume que aquele maldito também usava já havia sido jogado fora. Peguei um outro, importado, muito bom também. Aquele cheiro eu não queria sentir nunca mais perto de mim. A propósito, Chris, fui fazer uma compras para cá hoje cedo e o seu cartão da construtora estava fora do limite, tive de usar o meu particular. Como assim, Moacir? O limite desse cartão é de 25 mil, e só eu e você usamos. O do papai não tem nada a ver com esse. Não pode não ter esse limite disponível. Quanto custou o colar da Raquel? Vezes 5.300. E dividi em 5 mesmo com todos os gastos ultimamente, era para ter limite, sim. E muito limite. Moacir foi ficando chateado. Ei, cara, nem olha pra mim.
Deixa de besteira, Moacir. Você é uma pessoa de casa. Tenho certeza de que houve algum problema na central deles. Procura o último pagamento e liga lá, para resolver isso. Fica frio que eu vou correr atrás disso. Tenho de ir agora. Preciso chegar mais cedo para ver se a encontro antes do Felipe. Passei o outro perfume e saí, faltando meia hora para a porcaria do culto começar. Não importa o que ela diga, não interessa o que ele fale. Estou recuperado e pronto para a luta, falei sozinho. Enquanto ligava o som e ouvia o tio, passei a sentir algo muito estranho. Meu corpo ficou dormente e senti, nitidamente, como se Koulobre estivesse a se comunicar comigo. Mas eu não o havia invocado. Isso não era normal, uma aproximação sem que eu solicitasse. Tudo estava muito estranho. Decidi não tirar a prova. Estava indo me encontrar com Raquel e não queria uma interrupção nos meus planos. E se ele estiver me espionando? Será que tem a ver com os pontos brancos que Alice comentou? Será que ele está tapando esses pontos? Pensei. Tentei tirar isso da cabeça. Problemas desse tipo seriam resolvidos depois. Eu tinha uma batalha pela frente. Aguardei, ansiosamente, por meia hora. Ela surgiu pouco antes das 6, junto com seus pais. Eu deveria odiar os três. Segundo o plano original, eles eram os alvos principais. Contudo, Raquel eu amava até a morte. Quanto a seus pais, a verdade é que eu não os odiava. Na realidade, até simpatizava com eles. Tudo errado. Tudo fora do lugar. No momento em que desceram do carro preto do pastor Carlos, o imbecil encostou, imediatamente. Eu observava tudo, do outro lado da rua, a aproximadamente 10 metros de onde eles estavam. Não pude ouvir a conversa, mas vi o instante em que ele cumprimentou os pais dela e a levou próximo ao carro em que estava. Imaginei de quem seria aquele Gol em que ele andava. Será que terei de solicitar um novo ACI, dente a Koulobre? Planejei sozinho, enquanto observava a cena. Doeu-me novamente quando vi entregar a ela, de forma melosa, um urso enorme. Odeio ursos. Odeio Felipe. Continuei a me torturar. Enquanto ela o abraçava agradecendo, nossos reis se encontraram. A música do primeiro dia em que a vi ressoou novamente em minha mente. Definitivamente, eu me afogava naquele olhar, cada vez que o via. Os olhos tinham uma pintura discreta, mas eram extremamente cativantes. Contrastavam, perfeitamente, com a pele levemente rosada, característica de um dia de sol. O cabelo loiro e solto só realçava, ainda mais, a beleza dela. Tudo que eu desejava nesse momento era que aquele abraço fosse meu. Mas ainda não era o momento. E, quando esse momento chegasse, eu faria com que fosse apenas meu, por toda a vida. Mais uma vez, ela desviou o olhar e colocou o desgraçado do urso de volta no carro. Entra, assim que o louvor começou a ser tocado. Para piorar, aquele não seria um culto muito fácil para mim, pelo que pude perceber. Aparentemente, o louvor estava com mais sintonia, estava com mais poder, assim eu classificaria. Desde o momento em que adentrei a nave da igreja, uma forte dor de cabeça passou a me incomodar. Para dificultar ainda mais a minha vida, 2 coleguinhas do grupo de discipulado vieram me cumprimentar e me desejar a paz do Senhor. A maldição de Satã, foi o que tive vontade de falar. Mas controlei-me e dei um sorriso cínico. Nem respondi, mas acho que aqueles alienados nem perceberam. Uma leve tontura envolveu-me, a ponto de ter de ficar sentado e me concentrar, ao máximo, para não cair. Concentrar-me nela e em como eu roubaria a paz daquele otário, esse seria o meu foco para não me deixar abalar pelos rituais incômodos daqueles apanacrentes. Durante essa ocasião, minha sorte era o local privilegiado onde eles haviam sentado, que em cima do altar, onde eu tinha toda a visibilidade necessária para devorar cada centímetro de Raquel com meu olhar. Ela pareceu perceber e se incomodar com a minha atitude.
Aquilo me divertiu ainda mais. Se ela se incomodava comigo é porque sentia algo. E, se ela sentia algo, aqui estava eu para fazer a minha parte nessa história. Lamentei no momento em que convidaram as crianças para subir, e ela teve de ir junto. O inferno! Pensei, irritado. Agora vou ter de aguentar essa droga por mais 1 hora. Foquei meu pensamento nela e no meu ódio pelo Felipe, graças ao diabo, nem percebi a hora passar. Só tive de me precaver durante a ministração final. Fiquei sentado e, discretamente, coloquei as mãos em meus ouvidos para não escutá-la. Com tanta gente em pé ao redor e de olhos fechados, ninguém percebeu esse detalhe. Quando, enfim, a palhaçada acabou, tratei de correr para fora antes que algum engraçadinho inventasse de orar por mim. Isso, sim, seria o fim. Não consegui ver a hora em que ela desceu, mas eles ainda permaneceram por aproximadamente 20 minutos dentro da igreja. Passei, temente, enquanto os aguardava, encostei no agouzinho à prata. A demora não me desanima, ria. Ao contrário, esperaria a noite inteira se fosse necessário. Quando menos esperava, vi a blusa preta e a calça jeans, que tanto observei durante a noite, saindo acompanhada do recinto. Desencostei do carro e fiquei ao lado do muro. Eu estava a postos para recebê-los, e iniciei meu show, cumprimentando-os animadamente. O otário respondeu ao meu cumprimento com um tom áspero, embora educado. Raquel não me respondeu, apenas deu um sorriso tímido, lindo como sempre. Mas o que chamou minha atenção mesmo foi a ligeira irritação de Felipe. Isso era um excelente sinal. Se ele não foi simpático, já deveria estar sabendo a respeito da carona e não devia ter gostado nada. Na dúvida, eu faria toda a questão de informar-lhe. Então, afirmei que estaria à disposição sempre que eles precisassem de alguma ajuda. Fiz questão de comentar que ele já devia saber que eu e Raquel estávamos lanchando na véspera quando Ana Luísa teve um contratempo e que por isso eu havia dado carona a ela. Foi muito agradável e nós pudemos nos conhecer melhor, não foi, Raquel? Completei, com um sorriso. Percebi Raquel ficar branca de agonia, e ele vermelho, de ira. Por um momento, achei que ele me bateria. Infelizmente, ele tinha um autocontrole tão bom quanto o meu e apenas me agradeceu, enfatizando o quanto eu ajudara sua noiva. Ah! Essa oportunidade eu não perderia, de jeito nenhum, e declarei, quase noiva, Felipe, não esqueça. O noivado ainda não aconteceu, ou será que eu já perdi alguma coisa? Ouvi-o suspirar profundamente, enquanto a minha deusa tomava a frente da conversa. Definitivamente, ela não queria uma cena diante de todos. Fez questão de dizer que eu tinha razão, que o noivado ainda não acontecerá, mas que seria dali a 1 mês. Ela ainda fez questão de me convidar e deixou claro que, da próxima vez, o Felipe a buscaria até de helicóptero, caso precisasse. Tadinha! Raquel realmente estava se esforçando para me fazer sofrer, e para a sorte minha e dela, não dei a menor importância às suas palavras. É claro que aquilo me chateava, mas eu estava bem focado e não deixaria que seus argumentos dúbios me desestabilizassem novamente. E, enquanto eles riam da situação, resolvi entrar no jogo deles e provocá-los um pouco mais, dizendo que se precisassem de um helicóptero, bastaria ligar e eu emprestaria o meu. Até quarta, no culto. E se precisar, já sabem, finalizei. Saí rindo, imaginando a cara de idiota que aquele miserável deve ter feito. Helicóptero mesmo eu ainda não tinha mais, com certeza, iria providenciar um, caso precisasse. Enquanto eu dirigia satisfeito de volta para casa, apesar do fora, lembrei-me de que, além do Moacir, ninguém me esperava. Fiquei inesperadamente saudoso da família e resolvi fazer uma visita surpresa para a vovó Luísa Melo, minha avó por parte de mãe. Já fazia quase 2 meses que não a havia, e o pior é que morávamos na mesma cidade. Não havia justificativa para aquela falta de cuidado. Ainda bem que Dona Luísa e uma tia minha moravam juntas, porque se dependesse de mim e da mamãe. Apesar de ter um temperamento difícil e ser extremamente irado,
eu era uma pessoa que valorizava a família. Não estava tão presente quanto deveria, mas amava profundamente meus entes queridos. Amor maior, só por Raquelzinha. O que uma mulher não faz com um homem dentro de tão pouco tempo? Falava comigo mesmo, enquanto senti novamente aquela sensação de dormência. Comecei a ficar seriamente preocupado. Seria realmente coulobre? Mas, sem ser invocado e pela segunda vez? Eu realmente passei a temer, porém, decidi que não me deixaria impressionar e continuei meu trajeto até a casa da vovó. Se ele não falava comigo, eu é que não iria cutucar a onça com vara curta, como dizem por aí. Tratei de esquecer aquela história. Afinal, aquela não era a hora, nem a ocasião para tirar minhas dúvidas. Chegando lá, vovó ficou em êxtase com a minha presença. Eu também me senti feliz por fazer a alegria dela. Até jantei por lá mesmo. Uma comida simples, mas com gosto de companhia. Uma delícia. Saí por volta das 10:30 da noite. No dia seguinte, logo cedo, teria de estar na construtora e resolvi ir direto para casa. Assim que cheguei, não percebi a presença de Moacir. Já devia estar dormindo. Mas, um bilhete escrito por ele em cima da minha escrivaninha chamou minha atenção e um tal de Valdec ligou e marcou reunião terça-feira às 8 da noite, na casa dele. Disse que você não faltasse de jeito nenhum e que era muito importante. Mas essa agora. Esse povo deve estar desconfiando de mim. Tenho certeza de que essa dormência tem algo relacionado com a reunião. Mas, em tão pouco tempo de atuação, será que eles realmente estão me monitorando? Achei melhor ir dormir e não me preocupar até terça. O fim dessa indecisão estava próximo, eu podia sentir. Havia uma atmosfera de mudança no ar, era quase palpável. Eu sentia que os planos seriam modificados. Só não sabia se os meus, os dela, ou os nossos. Uma semana parece pouco para tantas alterações, mas quando envolve sentimentos, o tempo simplesmente não existe. E as próximas semanas, eu sabia, seriam decisivas e definitivas para nós e eu estava muito ansioso por elas.